Pai do Senhor, amados, João Moreira, mais uma vez, trazendo aqui uma reflexão quanto a uma acusação que os ateus fazem em relação a Jesus, dizendo que Jesus mentiu quanto à sua segunda vinda. E eles se baseiam nisto, citando Mateus 10, 23, Mateus 16, 28, Mateus 24, 34. Mateus 10, 23 diz que Jesus disse para os seus apóstolos: vocês não terminarão de percorrerem as cidades de Jerusalém sem que venha o Filho do Homem. Mateus 16, 28 diz: muitos dos que estão aqui não provarão a morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E Mateus 24, 34 diz que esta geração de modo algum passará sem que todas as coisas se cumpram. Na primeira vista, eles parecem estar certos no que dizem, né? Jesus prometeu voltar nesses textos e não cumpriu a sua promessa, não apareceu, não há notícia da sua volta. Mas na realidade, isso é falta de conhecimento mais aprofundado da Bíblia. É falta de exegese bíblica, certo? Porque segundo segundo o Evangelho de Lucas, as palavras de Jesus segundo Lucas, no capítulo 17, no versículo 26, Jesus nos ensina ali que haveriam mais de um dia do Filho do Homem. O texto diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem não são os mesmos tipos de dias de Noé. Por quê? Porque os dias de Noé foram dias nos quais Noé viveu antes da destruição do mundo, do seu mundo, recebeu instrução de Deus de fuga, cumpriu as instruções e escapou. Os dias de Jesus não aconteceram isso. Se formos aplicar essa regra aos dias de Jesus, não aconteceu isso com Jesus. Jesus não viveu até a destruição do seu mundo, não recebeu instrução de fuga para escapar da destruição. Jesus não cumpriu essas instruções e escapou. Então, os dias de Jesus não foram os mesmos dias de Noé. Então, temos que entender o que Jesus quis dizer com dias do Filho do Homem. No próprio texto, no verso 22, ele diz assim: chegará dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Um dos dias do Filho do Homem. Então haveria mais de um dia do Filho do Homem. Então, que dia do Filho do Homem os discípulos estavam aguardando que não veriam? Será que é o dia que ele multiplicou pães? Será que é o dia que ele curou Lázaro? Será que é o dia que ele ressuscitou Lázaro? Será que é o dia que ele fez a multiplicação dos pães, transformou água em vinho? Não é esse o significado dos dias do Filho do Homem. Dias do Filho do Homem, ou dia do Filho do Homem, porque está no plural o texto, é a manifestação do Filho do Homem para julgamento. Você pode ver isso lá no próprio capítulo 17 de Lucas, e o verso, se não me engano, o verso 29. Ele diz que, verso 28 diz assim, 17, 28, assim como foi também nos dias de Ló, será também no dia no qual o Filho do Homem há de se manifestar. Então, o dia do Filho do Homem é dia de manifestação do Filho do Homem. Se você fizer um paralelo de dias de Noé com a mesma citação, uma citação semelhante que Jesus em Mateus capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, fazendo esse paralelo você vai entender que dia do Filho do Homem ou dias do Filho do Homem é a mesma coisa que vindas do Filho do Homem. Então Jesus está aqui falando mais de uma vinda do Filho do Homem ou mais de um dia do Filho do Homem. Então deixando bem claro, dia do Filho do Homem é dia de manifestação de Deus em juízo. Então ocorreriam mais de um dia do Filho do Homem.
Então, esse primeiro dia do Filho do Homem, o primeiro dia do Filho do Homem, ocorreu no primeiro século. E foi uma referência à assolação judaica pelos romanos. Você pode fazer uma comparação, por exemplo, em Lucas capítulo 17 ainda, no verso 30 a 31, quando Jesus diz assim, ó, naquele dia, dia do Filho do Homem, naquele dia, quem estiver seus bens em casa, tendo seus bens em casa, não desça a tomá-lo. Então Jesus nesse texto está falando de fuga no dia do Filho do Homem. Já em Mateus 24, verso 30 a 31, diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos de um ao outro 4 ventos dos céus. Então, lá em Lucas, no dia do Filho do Homem, os discípulos teriam que fugir. Aqui em Mateus, no dia do Filho do Homem, os discípulos seriam recolhidos pelos anjos. Então você percebe que são dois acontecimentos diferentes, 2 dias do Filho do Homem diferentes. Então o primeiro dia do Filho do Homem aconteceu lá no ano 70, quando os judeus foram assolados por Roma, certo? Então esse foi o primeiro dia do Filho do Homem. E o segundo dia do Filho do Homem ficou para o futuro, quando ele virá buscar a sua igreja e vai mandar os anjos recolher o seu povo da face da terra. Então são 2 vindas distintas, são 2 dias do Filho do Homem distintos. Então quando Jesus diz lá em Mateus, texto já citado, Mateus 10, 23, então repetindo, em Mateus 10, 23, texto já citado, quando Jesus diz assim, não terminareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, ele está fazendo referência a esse primeiro dia do Filho do Homem, que é a assolação dos judeus pelos romanos. Em Mateus, texto já citado, Mateus 16, verso 28, onde ele diz, muitos que aqui estão não provarão a morte, sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ele também está falando dessa primeira vinda do Filho do Homem, que ocorreria naqueles dias, por meio da assolação dos judeus pelos romanos. E em Mateus 24, 34, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam, ele está também falando da assolação dos judeus por Roma. Embora o contexto anterior fale da vinda dele esperada hoje, isso ocorre porque esse texto está misturado. As informações do Sermão do Monte, aliás, o sermão escatológico está misturado com informações da vinda em glória e informações da assolação dos judeus. É por isso que esse texto está aparecendo ali, porque é um texto deslocado. Ele não pertence àquele episódio, certo? Isso quem colocou foram os copistas, os tradutores, os copistas que prepararam esse sermão aí no decorrer dos séculos. Eles acrescentaram esse texto ali, mas foi um engano. Ele pertence à assolação dos judeus. Você pode conferir isso em Mateus também, capítulo 23, versículo 36. É o mesmo acontecimento, tá? Falando da assolação dos judeus. Então, e ficou uma vinda do Filho do Homem ainda por ocorrer. E essa vinda do Filho do Homem é a que esperamos hoje. É a que ainda esperamos hoje. Então, de forma alguma, Jesus mentiu. Isso é um engano dos ateus, porque não conhecem de Bíblia. Não conhecem de Bíblia, certo? Não fazem exegética bíblica, não fazem a correta interpretação da Bíblia, dos ensinos de Jesus. Então, Jesus de forma alguma mentiu. São 2 vindas do Filho do Homem. Uma ocorreria em figura, como já disse, e ocorreu, que foi a assolação judaica, e a outra ocorrerá no futuro ainda, que está por acontecer. Não aconteceu até agora, mas ela vai acontecer no calendário de Deus. Amém? Agradeço a atenção de todos, em nome de Jesus.